Nós estamos aqui no programa Investigações sobre o Viver da TV Supre e hoje eu venho prestar a minha voz a todos aqueles seres que não têm voz. Esses seres tão afetuosos que não podem falar por si mesmos e que não conseguem manifestar a dimensão de seu sofrimento, que não podem processar judicialmente os homens por tamanha injustiça. E enquanto estamos aqui, nesse exato momento, milhares de vidas estão sendo conduzidas para a morte, sem direito de contestar. E esse holocausto diário que acontece todos os dias em todo o mundo, ele acontece de uma forma estranha, porque parece que ele é ignorado. Ele é naturalmente aceito pela sociedade. E esses seres que não têm voz e que aqui eu os represento, infelizmente eles não podem ligar para a polícia, não podem ligar para o 190, não podem contratar um advogado para que os represente judicialmente. E eles não podem criar um manifesto a favor do direito de viverem. Então eles são silenciados pelo egoísmo humano, pela ignorância humana, que não sabem que os animais são seres sencientes, que são afetuosos, que têm emoções. Então a ignorância humana, ela ceifa vidas inocentes todos os dias. E é disso que eu vou falar hoje para vocês. Eu começo a minha sustentação teórica dessa apresentação com a literatura teosófica, para embasar, vamos dizer, a importância da purificação dos corpos para a evolução espiritual. E o caminho espiritual transita também dentro de uma condição de cuidado com a alimentação, da purificação dos corpos, que alinha com a filosofia do veganismo. Então eu começo aqui, primeiramente, falando nas cartas dos Mahatmas, volume 1, essas cartas que foram escritas para Pessinit. E tem uma carta aqui, que é a carta 63, que foi escrita em 1882. Kuthumi escreveu para Sinit a respeito de um médium inglês, William Eglinton, que estava tentando entrar na sociedade teosófica. E esse William Eglinton estava, de certa forma, trazendo algumas dificuldades, porque ele precisava se adaptar a algumas condições psíquicas do ocultismo. E o senhor Kuthumi escreveu assim, o mestre Kuthumi escreveu assim para Sinit: uma vida tão infame, farei o melhor que puder para transformá-lo em um vegetariano e um abstêmio. A abstinência total de carne e licores é recomendada muito sabiamente pelo Sr. Hume, se ele quiser ter bons resultados. Essa é a única passagem nas Cartas dos Mestres, volume 1, sobre a questão do vegetarianismo. E a gente tem uma outra passagem, até mais robusta, do mestre Kuthumi para Pessinit, numa contextualização bem mais, vamos dizer, com significados de filantropia. Nessa época, em 1883, o Sinit estava tendo alguns problemas com a loja de Londres a respeito sobre a nova presidente. Ia ter uma nova eleição e o mestre Kuthumi estava, de certa forma, incentivando a senhora Kingsford, que era uma bastante militante da causa da vivissecção, e ela era um nome cotado para assumir a presidência da loja de Londres. E o mestre Kuthumi estava incentivando e escreveu uma carta para Sinit dizendo o seguinte, essa é a carta número 120. A senhora Kingsford está deste modo mais adaptada para liderar o movimento com êxito na Inglaterra. Ela terá de ocupar a cadeira presidencial durante o próximo ano, pelo menos. A sociedade será uma grande ajuda para a humanidade
e uma poderosa força nele, assim como um canal seguro para que flua a filantropia da sua presidente. A luta dela, constante e não destruída de êxito, pela causa da antivivissecção e sua firme defesa do vegetarianismo, são suficientes para atrair para ela a consideração dos nossos Chohans, assim como a de todos os budistas e advaitas. E por isso, a preferência do nosso Mahachohan nessa direção. Essa passagem da carta número 120 é uma passagem bastante forte, porque aqui o mestre deixa muito claro a importância e o olhar que a Anna Kingsford atraía pelos Chohans, pelos mestres e por todas as outras linhas advaitas budistas que tinham bons olhos naquela época, vejam bem, em 1883, com a filantropia. Então, a Anna Kingsford, ela tinha esse atrativo porque ela, naquela época, militava pela causa dos animais. E uma outra passagem que eu achei aqui no Isis Sem Véu, uma pequena passagem que fala sobre a importância da purificação dos corpos. Ela diz assim, a senhora Blavatsky, Zeller afirma que Xenócrates proibiu o consumo de carne animal, não porque ele visse nos animais alguma semelhança com o homem, já que lhes atribuía uma pálida consciência de Deus, mas pela razão contrária, por temer que a irracionalidade das almas animais assim pudesse obter uma certa influência sobre nós. Essa é a única passagem no Isis Sem Véu, volume 1, que fala sobre a questão da purificação dos corpos. Bom, dito isso, eu começo aqui a minha apresentação também corroborando uma passagem de Jinarajadasa no livro Fundamentos da Teosofia. Ele diz o seguinte, uma mensagem bastante importante. Temos que nos lembrar que nosso primeiro dever para com os animais é fazer com que eles se desenvolvam de uma maneira que acelere a sua individualização. Nós treinamos a inteligência dos cavalos e cães para que eles possam se sentir orgulhosos da sua capacidade, para suas habilidades. Mas isso é totalmente errado, porque os animais, eles são trazidos ao contato humano para que sejam desenvolvidos seus instintos e atributos humanos. Então, para que os atributos, os instintos selvagens sejam eliminados e os atributos humanos desenvolvidos. Então, cada ação humana que utiliza a mera astúcia do animal para gratificar os desejos do homem é um dano para a vida animal e evolução. Temos que aprender que o controle que temos dos reinos inferiores tem que ser exercido por benefício do reino animal, não para o reino nosso. E tem uma passagem de Leadbeater a respeito de uma importante passagem sobre a questão de como será a próxima onda de vida que os animais chegarão ao nível humano. Ele diz o seguinte, quando a onda de vida animal alcançar o reino, o nível humano, teremos uma humanidade começando com grandes desvantagens, pois trará consigo o medo e o ódio, em lugar da devoção, do amor, que teriam sido desenvolvidos se os homens, de fato, tivessem trabalhado para a evolução dos animais. Leadbeater, ele traz uma importante passagem que ele diz que quando a onda de vida animal alcançar o nível humano, nós teremos uma humanidade que trará consigo o medo e o ódio ao invés do amor e da devoção. E a humanidade, ela tem tratado os animais com tanta crueldade que há tanto tempo que o mundo animal demonstra medo para com os homens, ao invés de amor e devoção. E os homens geraram
um karma terrível que o mundo traz através de terríveis sofrimentos e doenças. E o dever do homem é assistir os animais na sua evolução. E eu trago aqui um gráfico do Jinara Dasa a respeito da alma grupo, que é importante a gente entender como é que funciona o processo dos animais, né? O que é uma alma grupo? É uma determinada quantidade de matéria mental carregada da energia de logos, ou um envoltório aonde os animais digerem todas as suas experiências vividas aqui no plano físico. O animal ele não possui um corpo causal, que é a marca característica da individualização do reino humano. E sempre que um animal morre, a vida que o animou, ela reflui para a alma grupo. E essa vida acrescenta as experiências que ganhou nos diversos planos, ambientes da vida física que ele viveu. Então, a consciência da alma grupo muda lentamente conforme as contribuições de experiências vividas dos seus representantes aqui na Terra após o seu retorno. Então, cabe lembrar que quando qualquer organismo morre, a sua vida, ela não se dissolve em nada, ela simplesmente retorna à alma grupo com suas experiências e retorna com uma nova forma. Então, quando aquele corpo alcança o limite do seu crescimento sob condições protetoras, o envoltório desintegra-se e se transforma em moléculas mais sutis do subplano acima dele, tornando-se, como observado acima, parte do corpo causal. O verdadeiro animal, ele não é o corpo, mas uma vida invisível que age dentro do veículo físico. E como o homem, né? E todos os animais têm um único objetivo, que é realizar a vontade divina. E que tipo de alma grupo nós estamos desenvolvendo com o tamanho de sofrimento que estamos causando aos animais? Pelos homens. Então essa aqui é uma imagem um pouco impactante. A gente começa aqui dentro, saindo da literatura teosófica para corroborar o embasamento teórico sobre o sofrimento animal. E aqui é uma imagem que um pequeno bebê, por poucos minutos, pôde sentir o calor da mãe, porque ele teve que escalar essa grade para sentir o calor da mãe, porque a mãe é incapaz de se mover para poder acolher os seus filhotes. E os bebês serão separados da mãe e com 6 meses eles irão para o abate. E o que é o vegan, né? O veganismo não é uma moda, não é uma dieta. Ela é uma filosofia, ela é um estilo de vida baseado de não causar danos aos animais. As pessoas que adotam esse caminho, elas não consumem produtos de origem animal, tanto como alimentos, vestuário, entretenimentos, com o intuito de minimizar o impacto do sofrimento da crueldade animal. O principal fundamento da filosofia vegana é o respeito pelos seres sencientes, né? É alinhar com valores universais de compaixão, de amor. E ser vegano, como eu disse, não é uma dieta, é uma escolha espiritual, porque ela reflete o compromisso com o mundo onde todas as pessoas têm o direito de viver, a harmonia e a compaixão e o direito de todos estarem neste planeta. E de onde vem? Como é que surgiu essa filosofia, esse termo vegan? Por incrível que pareça, ele não surgiu agora, não é uma moda contemporânea. Ele surgiu há simplesmente 80 anos. O Watson Vegan, esse senhor aí que aparece, ele fundou o veganismo em 1944, né, há exatamente 80 anos,
E esse termo foi cunhado do vegetarian, porque em 1847 foi fundada a Sociedade Vegetariana. E só que a Sociedade Vegetariana, ela não eliminava do cardápio os ovos e os laticínios. E o Donald Watson achava que ovos e laticínios também trazia crueldade. E ele juntou-se no Reino Unido com 25 membros e fundou a Vegan Society. O termo vegan, foi cunhado por conta do vegetarian, que usou as 3 primeiras palavras e as 2 últimas para formar o Vegan Society. E houve uma expansão de lá para cá do movimento dos direitos animais, com o livro do Peter Singer, Libertação Animal, em 1975, e de filósofos como Tom Regan, que escreveu artigos sobre os direitos dos animais. Então, esses argumentos filosóficos, de certa forma, solidificaram as bases para o veganismo, né, para constituir esse embasamento chegando até aqui. Esse é o Vegan News, o primeiro editorial escrito pelo Donald Watson, que ele fala que o veganismo é a doutrina de que o homem deve viver sem explorar os animais. Desde o início, o movimento vegan não era apenas sobre dieta, mas uma filosofia de vida que buscava evitar todas as formas de exploração animal. Aqui eu entro um pouco mais sobre a vida real, né, o sofrimento. O que acontece, de fato, com os animais? Ah, Tereza, será que é isso tudo mesmo? Porque as informações não chegam muito claras para nós sobre o que é o abate. Então, os animais, eles têm alguns tipos de sofrimento no sistema de produção de leite e derivados, que é bastante cruel, porque é uma prática gradativa de sofrimento. Primeiramente, tem os ambientes estressantes, que são muitas vacas que vivem aglomeradas em locais pequenos, onde elas não podem viver naturalmente, elas não podem pastar, ter um ambiente natural, elas vivem aglomeradas, o que contribui para o estresse e para o problema de saúde. A gente tem também o problema da falta de cuidados veterinários, porque a pressão para aumentar a produção do leite faz com que os produtores não invistam em veterinários e cuidados médicos com os animais. Elas têm muitas infecções nas glândulas mamárias e os animais não têm esse cuidado como deveriam ter. A gente tem um abate prematuro também, porque uma vaca ela teria uma vida útil de 20 anos. Com a indústria agropecuária, elas passam a ter uma vida de 2 a 3 anos. Por quê? Porque elas são o tempo todo inseminadas artificialmente, elas são obrigadas a produzirem, estarem sempre produzindo leite o ano inteiro, e quando elas não mais são produtivas, elas são enviadas para o abate. E tem a questão das intervenções químicas também, porque essas vacas elas recebem uma dose muito grande de antibióticos. Elas têm um processo para acelerar a produção leiteira e tem uma questão também de saúde pública, porque as intervenções químicas elas também chegam no nosso leite, nesse leite que chega na caixinha do consumidor, e traz um problema para a saúde pública, porque as pessoas começam a ter uma resistência aos antibióticos pelo investimento excessivo de antibiótico nas vacas leiteiras para acelerar o processo. E tem o ponto da separação dos filhotes, porque a ruptura do vínculo materno, após o parto, as vacas elas são separadas dos seus bebês. E isso é feito para que o leite que seria para o bezerro chegasse para os seres humanos. Então, o próprio bebê ele não tem direito a tomar o próprio leite, que é de direito. Ele separa-se da mãe
e esse leite é encaminhado para a produção leiteira. E tem um impacto emocional, porque as vacas, a separação causa estresse e depressão, tanto na vaca como no bezerro. As vacas permanecem mugindo por suas crias por muito tempo. E esse impacto emocional, porque conforme nós dissemos no início, os animais são seres sencientes, eles sentem emoção, eles têm sentimentos, e isso é algo que impacta na separação dos bebês e das vacas. Aqui é o ciclo das vacas na indústria leiteira, que é o ciclo de gestação e ordenha. É uma gestação forçada porque para que as vacas produzam leite, elas precisam ser inseminadas artificialmente o tempo todo. E esse ciclo é um ciclo quase que é um procedimento que causa dor, porque há separação primeiro dos bezerros, depois as vacas são submetidas às máquinas de ordenhas que machucam os úberes, e elas vivem esse ciclo repetido após 5 anos e 3 lactações. Cada ciclo é um ciclo de sofrimento e que quando ela não mais produz leite, ela é descartada e enviada para o abate. Aqui é o momento onde o bezerro é separado das vacas, das suas mães, e eles são confinados nesses confinados nessas dimensões, nesses estábulos, com dimensões minúsculas, onde permanecerão por meses dentro desses confinamentos, sendo utilizados como uma alimentação que substitui o leite. Eles recebem um mineral ferro dosado para que eles não cresçam, porque a intenção é que eles possam viver ali com aquele mineral ferro para que depois de 4 meses eles se tornem baby beef. Então eles não podem se movimentar, eles ficam nesses locais, nesses espaços, nesses confinamentos, imobilizados, não podem mexer com o pescoço, não podem levantar, para que a musculatura não seja desenvolvida, a musculação não aconteça. E essa dose diária que eles recebem mineral é só uma forma de mantê-los vivos para o abate após 4 meses. E é importante a gente trazer também, porque algumas pessoas questionam, mas o vegano não se alimenta de mel? Qual o problema? A questão toda é que o mel, ele tem também uma contrapartida de sofrimento. Porque as abelhas, para produzir o mel, elas colhem o néctar nas flores, trazem o mel, depois de passar por ações enzimáticas, e deposita nas colmeias. O ponto para acelerar a produção do mel, os apicultores cortam as asas das abelhas rainhas e dos machos também, para acelerar a produção do mel. E tem uma questão também que elas também, como os bebês das vacas, os bezerros, elas não podem se alimentar do mel. É colocado para elas se alimentarem água e açúcar, para que elas possam continuar vivendo. Então elas não se alimentam do próprio mel. Então esse é o motivo que traz a exploração e a gente não utiliza o mel também na filosofia vegana. Essa é a vida das galinhas confinadas. No Brasil, mais de 95% das galinhas poedeiras, elas ficam amontoadas em gaiolas como essas de arame e tem menos espaço do que uma folha de papel A4, conforme vocês podem ver aí. Elas são forçadas a ficar em pé ou agachar-se nos arames duros das gaiolas que cortam seus pés.
Então, devido a essas condições de vida, as galinhas poedeiras frequentemente morrem nas gaiolas, apodrecendo no mesmo espaço que as outras galinhas vivas, e ela tem os seus bicos cortados para se alimentarem mais, né? Porque ela tem uma vida útil de 40 dias para produzir ovos. Então, essa é a vida das galinhas poedeiras que nunca viram o sol. Elas têm aí no fundo uma luz artificial e elas, imagine, né, esses seres viverem sem ver a luz do sol. Então, aqui a gente tem um dado muito importante, que é a exportação de bovinos vivos no Brasil. No terceiro trimestre de 2024, o abate de bovinos registrou uma alta de 15,3% em comparação ao terceiro trimestre de 2023. Então, o total de cabeças abatidas chegou a 10,37 milhões, ultrapassando pela primeira vez a marca de 10 milhões de cabeças em um trimestre, isso em 2024. E aqui é a exportação de animais vivos que acontece todos os meses, né? Quase todos os dias, vamos dizer, são exportados animais vivos em condições insalubres, em condições de sofrimento, e são levados para fora do Brasil em navios, e o Brasil até tinha conseguido uma liminar para que não exportasse mais animais vivos em condições precárias, mas infelizmente isso voltou, essa liminar foi cancelada e a gente ainda faz a exportação de animais vivos para o mundo. Então, em janeiro a setembro de 2024, as exportações de animais vivos somam 282 milhões de toneladas de carne bovina. Essas exportações, né, de animais vivos. E aqui a gente tem vamos dizer, uma informação técnica que é necessário trazer para vocês, porque muitas pessoas perguntam qual é a diferença de ser vegano para o vegetariano. Conforme eu disse para vocês, a filosofia do veganismo não é sobre dieta, mas sim uma filosofia espiritual de compartilhar, de ter compaixão pelos animais e todos os seres sencientes, e não utilizar nada de origem animal, nada de origem do sofrimento. Já o vegetariano, ele é um movimento que pode incluir ovos e laticínios e não inclui nenhum tipo de carne no cardápio. Tem essa classificação que é da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é a classificação ovo-lacto-vegetariano, lacto-vegetariano, ovo-vegetariano, são classificações técnicas que no fim são só mais para diferenciar as escolhas alimentares, mas que não tem tanto impacto, né? Pode ter algum impacto sim, mas que são classificações e hoje não tão tanto usadas, né? Porque na verdade hoje separa-se mais o veganismo do vegetariano, né? E a questão também do veganismo não é só sobre alimentação, é sobre questões ambientais, porque a produção de carne e laticínios, ela exige grandes quantidades de água e terra. Enquanto grandes pastagens são destinadas para o cultivo de bovinos e suínos, se ao invés de produzir esse espaço para produzir soja para os suínos e bovinos, e ao invés dessa produção fosse feita uma produção de alimentos para os animais, provavelmente a gente alimentaria as pessoas, teríamos menos fome no mundo e poderíamos, de certa forma, aplacar
a questão ambiental. Então, a gente tem aqui uns dados que as criações de porcos e aves produzem 10% dos gases de efeito estufa. 30% da terra é utilizada para pasto de gado. 80% da terra agrícola é utilizada para alimentação de gado. 40% da proteína vegetal é utilizada para alimentação do gado, não para alimentação humana. E a indústria pecuária ela é responsável por aproximadamente 16,5% das emissões de gases de efeito estufa. As florestas, conforme eu disse, são desmatadas para abrir espaço para o cultivo do gado. E apenas nos Estados Unidos o custo anual da indústria da carne bovina é de 74 bilhões de dólares. Então a expectativa, esses dados aqui é do ano passado, e a expectativa é de que o mercado de substitutos da carne valerá 7,5 bilhões de dólares em 2025, que é esse ano agora, né? Eu não sei se isso é uma estimativa precisa. E, pasmem, em 2030 estima-se que o mercado de insetos comestíveis irá valer 1 bilhão de dólares. Bom, o panorama do veganismo no mundo é um panorama positivo, até que enfim uma notícia positiva, né? Porque na Europa, o continente europeu é o continente que mais lidera sobre o veganismo. E países como Alemanha, Reino Unido e Suécia têm grandes populações veganas, e a gente vê isso quando a gente chega na Europa. É incrível como a gente encontra restaurantes veganos com uma facilidade, e lá a gente encontra produtos, nos supermercados tem produtos veganos, e a gente sente que está chegando também aqui no Brasil. A gente está em Brasília, e Brasília é um local onde a gente encontra bons restaurantes veganos. Os supermercados já têm produtos veganos. Então, assim, a gente está entendendo que grandes cadeias de indústrias alimentares estão começando a entender que precisam ter um olhar atento para essa nova geração ou para essa parcela ainda pequena da população que está começando a entender e a se conscientizar da questão do sofrimento animal. A gente tem aqui as melhores cidades para os veganos viverem. Londres dispara com 100%, Berlim, Munique, Viena, Glasgow, Zurique. Todas essas cidades aí que estão com bastante, que tem vamos dizer, estão à frente, né, de uma mentalidade bem mais aberta. Infelizmente o Brasil ainda não está aí, né? A América do Sul não está nessa pontuação, mas a gente torce que um dia esse momento chegará que o Brasil estará nessa pontuação. A gente tem movimentos e eventos veganos pelo mundo. A gente tem a Semana Mundial do Veganismo, que é dia 1º de novembro, justamente porque foi fundada o movimento vegano em 1944, em novembro, pelo Donald Watson, conforme eu mostrei para vocês. E a gente tem eventos globais de conscientização, seminários. A gente tem conferências, festivais veganos também aqui em Brasília, que acontece no mês de dezembro, que é a VegFest, que acontece todo mês de São Paulo, que, né, algumas pessoas já foram e conhecem. E a gente tem também a Meat Free Monday, que é uma grande ideia de introduzir nas pessoas que não conseguem ainda dar esse passo de largar a carne, de tirar do seu cardápio, mas que elas possam fazer uma vez na semana. Afinal de contas, toda segunda-feira é dia de começar uma dieta, de começar um projeto. Então, essa Meat Free Monday é uma grande ideia que criou adeptos
no mundo todo, e muitas pessoas que não conseguem dar esse salto fazem gradativamente uma vez por semana. Em 2016, no Brasil, teve um marco histórico, que eu considero um marco histórico, porque 100 integrantes militantes da causa animal, veganos, se juntaram para formar um partido chamado Animais. Eu tive a felicidade de participar da fundação desse partido, da tentativa de fundação. Foi um momento muito importante da história para os animais, para o meio ambiente, porque o partido não era só sobre animais, mas meio ambiente. Mas que, infelizmente, nós não conseguimos um número de assinaturas. Trabalhamos intensamente, coletando assinaturas, divulgando, fazendo um trabalho de divulgação e conscientização. Eu trabalhava como diretora dos movimentos sociais, compunha a diretoria desse partido, mas a gente espera que esse projeto que foi arquivado, ele possa lá na frente renascer, né, com uma geração que esteja preparada para movimentar esse projeto que está engavetado, mas que no futuro a gente espera que venha de novo, que aconteça essa força que é necessária para representar no legislativo os direitos dos animais e do meio ambiente. Eu achei essa semana interessante, numa página do veganismo, que tem a primeira série na TV aberta brasileira, Quero Ser Veg. Eu não sei se vocês conhecem, isso é um ponto muito positivo, porque estar na TV aberta já é uma forma de promover a consciência da sociedade, e achei muito interessante essa colocação. Bom, os desafios para a mudança são muitos. Primeiramente, a gente tem uma questão de desconstrução, A desconstrução de hábitos culturais e sociais são muito difíceis, Há uma resistência de chegar na sociedade e vencer e de introduzir uma ideia tão nova, uma ideia tão radical para a maioria das pessoas. A pressão da sociedade é grande, tradições familiares, gastronômicas e, por exemplo, até a celebração do Natal, o que é um grande paradoxo, porque as pessoas celebram o amor, O Natal é uma data de celebração do amor, onde várias vidas são ceifadas para celebrar o amor. Um paradoxo, muito discrepante, que a gente questiona, Enfim, a gente tem também vários pontos. Por exemplo, as pessoas não conseguem perceber que a carne no prato delas e o leite no copo está associado ao sofrimento, porque, infelizmente, os matadouros, ou felizmente, não sei, mas o fato é que os matadouros não têm vidros. Então, as pessoas não conseguem associar que aquele animal que está no prato ou o leite que está no copo vem de uma cadeia grande de sofrimento, e elas não fazem essa associação. O que é natural, e é isso que a gente está tentando promover a consciência. E um outro ponto também sobre desafios é desconhecimento sobre nutrição. As pessoas desconhecem e tem muito um discurso de que eu preciso de proteínas, eu tenho uma questão com a B12, eu tenho uma questão do ferro, eu tenho uma questão de minerais. Mas a gente entende que há um desconhecimento, e esse desconhecimento acaba causando uma resistência para mudança. Essa desinformação acaba sendo uma resistência. E um ponto muito importante, A gente está abordando aqui sobre compaixão, sobre harmonia, sobre o direito de vida, e a gente precisa lembrar que todos os seres que merecem a nossa compaixão, também os seres humanos merecem a nossa compaixão. Então a gente estende a nossa compreensão, a nossa compaixão para os seres humanos, porque a gente não pode exigir do outro, e também não é o nosso papel aqui. A gente entende que ninguém é melhor do que o outro porque é vegano, porque é vegetariano. Não tem uma denotação de evolução, mas a gente precisa compreender que cada um tem o seu momento. E essa mudança,
Esse salto quântico, ele acontece no momento de cada um. Aqui a gente tem os benefícios, que são muitos os benefícios, né? Os estudos apontam que dietas veganas, elas podem trazer benefícios como longevidade, a redução de problemas cardíacos, alguns tipos de doenças como diabetes 2, alguns tipos de câncer. Então, a dieta vegana, ela traz essa consideração, né? Ela traz essa dinâmica de poder trazer bem-estar. E a gente tem que lembrar que nós que estamos no caminho espiritual, o nosso corpo é um templo sagrado. A gente purifica, né, vários corpos, e a gente tem que lembrar que a alimentação também faz parte da purificação. E quando a gente se alimenta de toxinas animais provenientes do sofrimento animal, porque na hora do abate, não sei se vocês já viram alguns vídeos de abates, eles são muito pesados. Há uma carga, e o Leadbeater fala isso no livro dele, A Vida Interna, porque Leadbeater é um grande clarividente, e ele via a atmosfera pesada que acontecia nos matadouros. A senhora Annie Besant também comenta no livro dela, O Vegetarianismo e Ocultismo, da editora Teosófica, sobre Chicago. Ela tem um capítulo no livro que, quando ela chegou em Chicago, havia uma atmosfera tão pesada que ela se sentia deprimida e melancólica. E ela perguntou para alguém o que tinha ali nas redondezas, e falaram que Chicago é um dos maiores lugares onde há uma potencialização, né? Matadouros ali, é um grande polo de matadouros. E ela cita isso no livro Vegetarianismo e Ocultismo. Então a gente tem que entender que a gente absorve essas toxinas, não só físicas, biológicas, mas também a gente absorve o impacto emocional do sofrimento ali na hora da passagem do animal. E a gente tem um impacto econômico também, conforme eu disse para vocês. A gente também entende que a crença de que os animais não devem ser sacrificados tem ganhado uma força no mundo. E a nossa vibração, que é uma coisa muito importante a gente lembrar. A nossa vibração e temperamento mudam muito, porque a gente passa a ter uma sensibilidade, o nosso temperamento passa a ser mais apurado, porque a gente não tem toxinas animais dentro do nosso organismo. E muitas pessoas relatam uma sensação de maior clareza mental e paz interior, uma vez que o corpo e a mente não estão alinhados com práticas de violência. Então, tem um ponto também espiritual, que o karma pesado que a sociedade terá que pagar. Então, nós estamos criando uma nova vibração para a alma grupo quando a gente não participa desse tipo de sofrimento. E a filosofia vegan é uma ponte para a espiritualidade, conforme eu disse para vocês, porque ela significa viver de maneira harmoniosa, com valores éticos e morais, promovendo a harmonia e a compaixão. Ela pode ser considerada assim um conceito espiritual, porque é um conceito ético que se conecta com essas tradições espirituais e filosóficas, porque tem raízes na compaixão, no respeito à vida e conexão com a Terra, esse ser vivo Gaia, que é uma expressão do divino. E é importante a gente lembrar que o veganismo, embora tenha tomado fórmula no século XX, ele é muito mais antigo do que a gente imagina. Porque na Índia antiga, princípios como não violência, ahimsa, ele era praticado a todos os seres vivos e eram presentes em religiões como o jainismo, o budismo, que levou a muitas pessoas a seguirem a dieta vegetariana.
Na Grécia Antiga, filósofos como Pitágoras também defendiam uma dieta livre do sofrimento animal. E Apolônio de Tiana, ele, que é do nosso século, da nossa era, do primeiro século da nossa era, ele diz uma coisa muito importante. Ele diz que jamais se investiu com algo que procedesse de um animal morto. E ele disse que se privava de comer as coisas que tivessem tido vida. Não achava apropriado que se manchassem os altares dos deuses e que somente incenso e cânticos se elevavam o homem aos deuses. E que os deuses não aceitariam centenas de animais mortos como oferendas. Então, movimentos adventistas, sociedades éticas também trabalhavam com a questão do sofrimento animal. O veganismo é uma prática antiga presente também nas escolas de mistérios, que trata da purificação dos corpos, é indicado para tornar possível a meditação e yoga, interfere na contribuição dos corpos físico, astral, do homem, e é um passo preliminar e prioritário no caminho da espiritualidade. Porque ninguém, importante a gente lembrar, que pode se considerar melhor porque é vegano ou vegetariano, conforme eu disse. O fato de nós estarmos ou optarmos por essa condição não nos faz tornarmos melhores que outras pessoas. E, embora o veganismo seja sobre uma prática de não violência, um homem não deixa de ser violento apenas porque é vegano. E aqui a gente traz uma passagem da senhora Annie Besant, que no livro Vegetarianismo e Ocultismo, da editora Teosófica, que eu recomendo para vocês lerem, que fala que, de certa forma, há uma cumplicidade de um crime. Porque cada pessoa que compartilha deste alimento, carregado de dor, tem sua parte nessa indescritível culpa e sofrimento através dos quais ele é obtido. A senhora Annie Besant diz que é uma lei universalmente conhecida que seja o que o homem faz através de outro homem, ele o faz ele próprio. Portanto, nós somos cúmplices quando compartilhamos os resultados de um crime, mesmo que indiretamente. A senhora Annie Besant traz esse chamado e essa importância para que nós possamos lembrar que a gente tem uma responsabilidade em todas as nossas ações, indiretamente ou diretamente, e que isso faz com que possamos refletir acerca das nossas decisões. Eu quero trazer também uma reflexão, é que uma das ideias centrais de muitas filosofias, tradições espirituais, como a sociedade teosófica, que é a unidade da vida, então a reconhecer a dignidade de todos os seres como unos, como únicos, de certa forma a gente espelha também nessa visão espiritual. Então a sociedade teosófica também está muito alinhada com a filosofia do veganismo, do princípio de não violência, do princípio de entender todos os seres como os irmãos que estamos juntos nessa unidade da vida. E aqui eu trago essa passagem de um irmão mais velho que corrobora, de certa forma, a nossa reflexão de hoje, onde ele diz para nós assim, um irmão mais velho no jubileu da Sociedade Teosófica de Ar 1925, onde ele diz: sede muito ternos para com as criancinhas, e ainda mais ternos para com todos os que errarem, pouco conhecendo da sabedoria, e mais ternos ainda para com os animais,
a fim de que eles passem para o seu próximo caminho através da porta do amor e não pela do ódio. Sede carinhoso com as flores e as árvores. Pertencei todos ao mesmo sangue, à mesma origem, à mesma meta. Sabei dessa verdade e vivei-a. Então eu termino aqui a minha reflexão de hoje, né? Lembrando que, mais uma vez, em nome dos animais, a voz, né? Estou emprestando a minha voz para os animais. E a gente deseja que um momento futuro os animais estejam no nosso coração, não no nosso prato, e que a gente possa cada vez mais representar esses nossos irmãos do reino que está, né, no reino inferior ao nosso, e podendo, de certa forma, representá-los e poder fazer com que nós desenvolvamos a evolução deles através do amor e não pela dor. Então era isso, meus irmãos, era o que eu tinha para trazer para vocês. E agradeço aí a presença de todos.